E aí, curiosos do Junes, após anos vendo centenas de documentários, programas de TV e milhões de imagens e vídeos online, ainda há coisas que nos surpreendem. Talvez seja porque somos mais de 7 bilhões e com acesso imediato à internet, podemos ver qualquer coisa a qualquer momento. Mesmo que pareça já ter visto tudo, sempre há novidades e é por isso que existe o Senhor Curiosity. Estas são 20 coisas que você verá pela primeira vez na vida. Em algumas culturas, joaninhas ou vaquinhas de Santo Antônio, insetos vermelhos e pretos, são vistas como símbolo de boa sorte. E embora possa ser um pouco difícil confirmar esse dado, o que sabemos é que essas criaturas chamativas têm uma excelente técnica de voo. Podemos ver isso nestas imagens em câmera lenta, que nos mostram de perto e de forma muito detalhada como elas se deslocam pelo ar, mostrando como as asas que usam para voar estão escondidas, sob outro par de asas rígidas e de cores brilhantes. Na hora de se especializar em algum trabalho ou especialidade, a melhor alternativa são horas e horas de trabalho, que nos dão uma vasta experiência. Mas você sabia que, em casos como o dos tatuadores, para evitar estragar a pele de uma pessoa, eles costumam começar praticando em peles de animais ou até mesmo em frutas como laranjas? Neste caso, estamos vendo um profissional que queria se divertir um pouco e não teve problema em dedicar algumas linhas de tinta sobre essa pobre laranja, que provavelmente ficou com um gosto meio estranho depois de um trabalho desses. Deixe a laranja em paz, tatuador. Fazer doces é uma verdadeira arte, e na Coreia do Sul eles são verdadeiros especialistas nisso. Por exemplo, a empresa Candy Factory desse país não só faz os clássicos caramelos à mão, mas também coloca o rosto de vários personagens neles. E se você estava se perguntando como os artesãos conseguem fazer algo assim, deveria assistir ao próximo vídeo. Podemos ver que tudo começa com grandes panelas de açúcar e água, formando uma mistura derretida, a qual se adiciona corante e se separa em seções. Isso permite ir formando os diferentes traços do personagem em uma espécie de grande cilindro. E depois disso, chegamos à parte mais incrível, onde o doce é trabalhado com as mãos para formar tubos finos que serão cortados em alta velocidade em forma de balas e ficam com um rostinho fofo. Se tem algo que caracteriza o reino dos fungos, é a sua velocidade para crescer e se multiplicar sem problemas. Muitas espécies se espalham por esporos. Para ver como isso ocorre, assista a este vídeo. As imagens a seguir nos mostram o crescimento e a esporulação da espécie gírgola dourada. Esses organismos crescem em um bloco de substrato especial e podem ser colhidos para consumo em poucos dias. Se olharmos com mais detalhes, o time-lapse também nos permite observar como vão surgindo os cachos de esporos e também o momento em que essas minúsculas partículas começam a flutuar pelo ar, o que faz com que mais cogumelos sejam gerados novamente. Durante anos, o ser humano buscou maneiras de chegar a Marte para investigar a existência de vida ou a possibilidade de habitá-lo. E para isso, desde o ano de 2004 foram lançadas diferentes missões com robôs avançados, capazes de coletar amostras e captar imagens da superfície marciana. E se você se perguntava como são de perto esses dispositivos conhecidos como rovers, a resposta está neste vídeo. As imagens foram gravadas no Instituto de Tecnologia da Califórnia, nos Estados Unidos, e mostram como é o Curiosity, rover atualmente no planeta vermelho. Sabemos que ao dirigir pela estrada devemos ficar atentos, pois podem aparecer obstáculos ou até animais. Mas você já imaginou que uma rodovia seria bloqueada por este motivo? As plantas rodadeiras são um problema nas estradas de áreas desérticas dos Estados Unidos. Elas se movem facilmente com o vento e se arrastam juntas. Isso faz com que centenas dessas plantas se acumulem e reapareçam sempre que as removemos, dificultando bastante a passagem dos carros. Animais de estimação costumam conviver bem com as crianças que passam a fazer parte da família. O próximo vídeo traz um exemplo estranho, mas ainda adorável. Esta Python reticulada vive em uma casa em Londres, no Reino Unido, e tem um carinho especial por sua irmã humana de apenas 7 anos. Como se conhecem desde o nascimento e cresceram juntas, estão acostumadas a passar muito tempo juntas e não têm medo uma da outra. É sim que entre a coruja surpresa, vamos? Se pensarmos em um barco, provavelmente vamos imaginar uma embarcação convencional, mas neste vídeo poderemos conhecer o iate de um artista plástico francês que é totalmente fora do comum. As imagens mostram um grupo de rochas flutuantes, mas na verdade é uma criação artificial integrada ao casco do barco de Julien Berthier.
O artista o desenhou e construiu com as próprias mãos para que passasse despercebido no ambiente costeiro. Por isso, o barco se camufla nos magníficos penhascos de Marsella, que inspiraram seu nome Invisible. Se falamos de quadrinhos, falamos da Corrente Contínua. Essa companhia tem incontáveis personagens de ficção e criou um verdadeiro multiverso com milhões de fãs. Um de seus personagens mais recentes é Adão Negro. Apesar do filme ainda não ter sido lançado, um fã da Coreia do Sul já fez uma homenagem a ele. Esse artista fez uma estátua impressionante do ator que interpretará Adão Negro Don La Roca Johnson. Como ainda não tínhamos detalhes de como será o traje, ele se concentrou no rosto do ator e em parte do seu peito. O Japão é um dos países mais densamente povoados do mundo, embora tenha algumas áreas que são exceção. Essas imagens são de uma região conhecida como Urayama, com uma série de 12 pequenos vilarejos completamente abandonados. A região perdeu muita população por causa da construção de uma grande represa. A vila principal, com mais de 60 casas, ficou totalmente submersa no lago que se formou artificialmente, e as pessoas das aldeias vizinhas também foram sendo realocadas até que todo o local ficou desabitado. O curioso é que, como podemos observar, muitos dos pertences dos antigos moradores ainda estão no lugar onde foram deixados há mais de 40 anos. Existe um ditado conhecido que diz que um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar, mas na verdade pode acontecer exatamente o contrário. E se você quiser comprovar isso, deveria ver estas imagens. Vídeo caseiro mostra como uma pessoa via a tempestade na China de dentro de casa. Como vemos, enquanto gravava as fortes chuvas com o celular, um raio atingiu o poste de luz da rua. Mas o mais incrível é que a descarga elétrica voltou a cair exatamente no mesmo ponto várias e várias vezes, até chegar a um total de 11 impactos. Que medo! Sabemos que a gastronomia da Ásia é uma das mais ricas e variadas do mundo inteiro, e neste vídeo veremos como é feita uma das sobremesas mais conhecidas em algumas regiões da China e do Japão, mas em formato gigante. Bolas de gergelim são uma sobremesa feita de massa frita recheada com pasta de feijão vermelho. Mas um restaurante japonês no distrito de Ueno, em Tóquio, nos oferece essa enorme bola de gergelim que, como vemos, é habilmente cozida em uma frigideira até multiplicar várias vezes o seu tamanho original. Quando somos crianças, geralmente temos muita imaginação, mas à medida que crescemos, podemos acabar perdendo esse olhar fantasioso sobre a realidade. Mas esse não é o caso desse grupo de jovens alemães que, após se formarem no ensino médio, decidiram se reunir para realizar ideias malucas da infância. Por exemplo, este projeto de 15 metros de altura é como um castelo de cartas gigante, feito de portas de madeira e muito divertido. Apesar de resistente, não foi feita para durar, e ao terminar derrubaram com um carro. Os pilotos de aviões de corrida podem fazer truques impressionantes, mas o italiano Dario Costa decidiu levar isso para outro nível. Este experiente piloto, especialista em acrobacias aéreas, é a primeira pessoa a decolar e voar uma aeronave dentro de um túnel. Como vemos neste vídeo incrível, ele voou de ponta a ponta através do túnel, controlando perfeitamente o avião, apesar de estar a uma velocidade de 250 km por hora, uma façanha que lhe garantiu vários recordes mundiais e um lugar único na história da aviação. Muitas crianças ficam fascinadas com carros e caminhões, e por isso, as empresas de brinquedos vendem pequenos veículos a bateria para que possam se divertir dirigindo. Mas somente no Brasil são produzidos esses incríveis mini-caminhões. Como podemos ver, são uma réplica perfeita dos caminhões acoplados, e alguns modelos têm uma cabine tão grande que até uma pessoa adulta pode entrar. E claro, também incluem uma buzina ou corneta para tornar a experiência ainda mais completa. Isso sim está interessante, amigão. El maní es uno de los frutos. Os preferidos de muitas pessoas, já que além de serem gostosos e nutritivos, geralmente podem ser encontrados em qualquer época do ano. E essa planta tem uma característica não muito conhecida. É extremamente fácil de cultivar em casa. E para provar isso, um youtuber registrou o ciclo de vida completo de um amendoim que tirou de um pacote que havia comprado em um supermercado. Como podemos observar, ele simplesmente pegou os amendoins, plantou em um vaso e regou tudo com cuidado até que os brotos se transformaram em plantas. Depois de alguns meses, ele pôde colher novas sementes, totalmente próprias para o consumo ou para plantar novamente e recomeçar o ciclo. A natureza não para de nos surpreender com novas espécies que até agora não haviam sido registradas.
E um bom exemplo disso é a criatura que vemos no vídeo, gravada a cerca de 700 metros de profundidade. Como podemos observar, essa impressionante água-viva que flutua pacificamente tem uma cor vermelha intensa e foi filmada pela primeira vez há poucas semanas, durante uma pesquisa em águas profundas na costa de Newport, nos Estados Unidos. Ah, sim, como é uma descoberta recente, essa água-viva ainda não tem nome. Se pensarmos na Grécia, com certeza vem à nossa mente todos os lugares turísticos que o país tem a oferecer. Uma pequena cidade deste país, chamada Aitoliko, também conta com um fenômeno natural curioso que para algumas pessoas pode ser assustador, pois ao redor do lago que dá nome a essa localidade, vive uma aranha que tem o hábito de cobrir tudo com suas teias gigantescas. Felizmente, a espécie é inofensiva, mas constrói seu ninho tão rápido que cobre centenas de quilômetros quadrados de vegetação e caminhos em pouco tempo. Em algumas partes do mundo, o inverno traz temperaturas abaixo de zero e muita, mas muita neve. Mas na costa do Lago Erie, nos Estados Unidos, a estação fria pode provocar um fenômeno inusitado. Neste vídeo impressionante, todas as construções à beira do lago estão cobertas por uma camada de gelo, que em alguns casos chega a 10 centímetros de espessura. Esse evento ocorre quando ventos gelados se unem a ondas de até 4 metros, fazendo com que, em poucas horas, prédios e veículos congelem de forma tão incomum. Que interessante, planeta Terra! Eu sei que caminhar todos os dias é um excelente exercício, mas às vezes podemos precisar de um pouco de motivação para começar e manter o hábito. Pensando em uma solução, um inventor holandês criou essa bicicleta chamada Lopefib. Esse curioso meio de transporte promete nos oferecer uma maneira divertida de nos locomover, ao mesmo tempo em que nos ajuda a caminhar um pouco. No vídeo, vemos uma bicicleta elétrica que, em vez de pedais, possui uma esteira. Sua bateria tem autonomia de mais de 50 km por carga e atinge uma velocidade de 25 km por hora. Apesar de parecer confortável, ainda não é acessível a todos, pois custa mais de $2.000.